10h31, a gente já tinha mencionado aqui na Rádio Bandeirantes que moradores de uma rua em específico do bairro de Pinheiros já fizeram até protesto contra a falta de segurança e a violência que eles estão observando todos os dias na rua em que moram. Não só dessa rua, mas no bairro como um todo, são muitos os moradores que estão preocupadíssimos. E a Ana Paula Rodrigues está aqui com a gente para falar justamente sobre esse assunto, depois de uma terça-feira de casos consecutivos num curtíssimo espaço de tempo nessa rua. A Joaquim Antunes, né, Ana? Bom dia para você. Exatamente, gente. Bom dia aqui para todo mundo. Foram 5 vítimas de um mesmo falso entregador que estava assaltando o pessoal ali na rua Joaquim Antunes, uma das mais importantes de Pinheiros, uma rua que tem muito comércio, restaurantes, bares e casas também, né? Por isso tem um movimento muito grande de pessoas ali que moram nos prédios da região. Esse ladrão atirou na perna desse pedestre, na Joaquim Antunes, mas ele já tinha feito outras vítimas antes desse caso. Inclusive, tudo isso foi registrado por câmeras de segurança da rua, que a gente vai ver na nossa live agora, inclusive. A gente vê nas imagens, quem está ouvindo eu vou descrevendo, 3 pessoas andando pela calçada na noite da terça-feira. Esse ladrão estava parado na moto, estacionado com uma bag de entrega nas costas. Quantas vezes a gente já não viu isso no nosso caminho, né? Eles às vezes parados procurando um endereço, esperando cair uma nova entrega. Nesse caso, era um ladrão esperando as vítimas. Ele vai até essas 3 pessoas, rende as 3, leva celulares, outros objetos e volta para a moto. E nem chega da partida, porque na sequência ele vê mais 2 pessoas se aproximando, um casal de rapazes. E aí ele vai para cima desses 2 homens também para assaltá-los. Só que um deles reagiu a essa abordagem, acabou entrando em luta corporal com esse ladrão, tomou uma coronhada e, na sequência, um tiro na perna. Ele tomou um tiro na panturrilha e, por sorte, não corre risco de morrer. Tudo isso na Joaquim Antunes, uma via super importante de Pinheiros, que nos últimos meses se tornou um ponto de violência e de reclamação dos moradores dessa região. Vamos ouvir aqui a fala de alguns dos moradores. E é estranho, porque assim, de certa maneira a insegurança está em São Paulo como um todo, mas essa rua específica de Pinheiros, todo dia praticamente tem alguma coisa. Não dá para entender o porquê. Assaltos, praticamente todos os dias, toda semana, as pessoas vivem seguras. Não podem sair de casa com nada, nem aliança eu uso porque é o perigo de ser assaltada e levar um tiro. Então, e no começo do ano, inclusive, um jovem de 23 anos morreu em um assalto nessa mesma rua, na Joaquim Antunes. O Vitor Rocha da Silva e um amigo estavam caminhando quando foram abordados também por 2 criminosos que pediram um celular. Eles entregaram os aparelhos, mas se recusaram a passar as senhas. E aí, um dos bandidos atirou no Vitor, no braço e no peito. Ele caminhou por alguns metros, mas caiu no chão e morreu logo em seguida. No final do mês passado, moradores da região fizeram uma manifestação contra a violência. Eles aparecem e vão parando as pessoas na rua em ocasiões de entrada de prédio, saída do carro, espera de Uber. E levam o celular, aliança, mochila. Eles ficam rondando aqui de moto, né? E esperam a pessoa mais vulnerável, sempre com capacete, viseira, para não ter reconhecimento. Virou uma coisa tão escrachada que eles fazem isso quase todo dia. E é muito escrachado mesmo, como a gente viu aí nesse caso dessa semana, né? O motociclista não se dá nem ao trabalho de trocar de ponto. Ele fica no mesmo lugar, assaltando quem quer que passe ali pela região. Aí, a gente fez um levantamento aqui na Rádio Bandeirantes, Sabino e Lupato, do 14º Distrito Policial, que concentra os casos do bairro de Pinheiros. E ali está muito clara a alta da criminalidade na região. Os dados mostram que de janeiro a agosto desse ano foram mais de 8.500 ocorrências de roubos e furtos, 4% mais do que no mesmo período do ano passado, e que coloca o bairro de Pinheiros como o 3º com mais assaltos na capital paulista, atrás apenas de Campo Limpo e Capão Redondo, ambos na zona sul da cidade. É um bairro muito atraente para os criminosos, né? Porque tem todo tipo de gente circulando o tempo todo por causa da vida boêmia. Nessa região também
tem metrô, tem muito transporte público, então tem sempre muita gente a pé. Fomos atrás da Secretaria de Segurança Pública, que contrariou esses dados, mas falando do todo da Zona Oeste. Então, quando a gente olha para Pinheiros, teve alta de casos. Mas o que a Secretaria de Segurança Pública diz é que quando você olha para a Zona Oeste de São Paulo como um todo, É e grande, aí né? é muito grande, aí você engloba Vila Leopoldina, você engloba Lapa, por exemplo, os roubos caíram 6% e os furtos 0,77%. E a Secretaria de Segurança Pública afirma que as detenções aumentaram 12,5% na região. Ou seja, na Zona Oeste como um todo, no bairro de Pinheiros, especificamente na Joaquim Antunes, não é isso que os números da própria SSP mostram pra gente. Sabe o que me chamou a atenção, Ana, nessa imagem? É que logo após abordar as primeiras 3 pessoas, o bandido volta para a moto como se estivesse passeando também, tranquilamente. Ele não se dá o trabalho de mudar de calçada, Não, Sabino. ele não corre, ele não foge, Ele provavelmente ia sentar na moto novamente e esperar mais, como fez, né? Como Ele fez. ficaria paisana, né? É, Esperando alguém passar um pouco mais desatento e aí aborda essas pessoas. Agora, sempre tem um recorte que pode amenizar qualquer situação, né? A partir do momento que se pergunta sobre Pinheiros, a Secretaria da Segurança Pública, e a resposta vem para toda a Zona Oeste da a cidade. gente já sabe a resposta. Exatamente isso. Já O sabe a porquê resposta. que não se fala sobre números da Secretaria que apontam um aumento? Por que não se responde a esses moradores que nós acabamos de ouvir que não aguentam mais a violência na rua onde moram? Com protesto e tudo, com várias associações. Na Joaquim Antunes, eles não só fazem parte da Associação Pró Pinheiros, que é dos moradores do bairro, como eles criaram uma própria associação, de tão ruim que está a situação, e continuam sem resposta. No primeiro semestre, na rua, um jovem morreu numa tentativa de assalto. Agora, um outro homem baleado numa tentativa de assalto. De um cara, de um criminoso que estava ali assaltando um atrás do outro. E não tem resposta alguma até agora. Infelizmente, é essa a situação.